Boa noite, gente. Vamos lá, madrugadinha aí já de segunda-feira. Semana começou. Vamos pra guerra. Gente, olha só, o tema de hoje é uma pequena semelhança, uma pequena diferença que existe entre erro sobre a pessoa e erro na execução. Vamos lá? Vamos baixar um pouquinho a música aqui e vamos começar a trabalhar. Olha só, gente, o que a gente precisa compreender sobre erro sobre a pessoa e erro na execução. Gente, vamos nos organizar um pouco no nosso estudo. Olha só, a gente está dentro de quê? Nós estamos dentro dos erros que existem, né? Lá dentro do direito penal, na teoria do erro do tipo, nós vamos começar a compreender que o erro ele pode ser essencial ou ele pode ser um erro acidental. Quando o erro ele é essencial, ele influencia na pena e ele pode até afastar a responsabilidade do sujeito. Ele pode até afastar a responsabilidade do agente. Agora, quando é um erro acidental, isso não vai ter uma repercussão, não vai ter uma repercussão na pena. E é essa justamente a questão que nós temos que enfrentar aqui. O que seria um erro na execução ou o que seria um erro sobre a pessoa? Primeira coisa que você deve compreender e anotar aí são as fundamentações, as previsões legais de cada um desses institutos. O erro sobre a pessoa, a gente está lá no artigo 20, no parágrafo 3º lá do Código Penal, tá? Está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Olha só o que diz, eu vou ler aqui com vocês. Artigo 20, parágrafo 3º. O erro contra a pessoa, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena, se liga só, não isenta de pena e não se consideram nestes as condições, as qualidades da vítima, senão aquela contra quem foi que se queria praticar o crime. Beleza, então olha só, erro sobre a pessoa. Eu pratico contra alguém, mas eu não vou considerar essa pessoa para efeito de pena. Eu vou ter que considerar a pessoa que eu queria alcançar. Muito bem. Vamos para o erro na execução. O erro na execução, gente, já está lá no artigo 73. Lá no artigo 73 do Código Penal, olha o que ele diz. Vamos descer um pouco aqui, ó. Artigo 73 do Código Penal. Vamos chegar lá. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, olha, parece, né? Atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela atendendo-se o disposto no artigo 20, parágrafo 3º deste Código. Qual é o 20, parágrafo 3º, hein, gente? É o que nós lemos ainda agora. Então ele diz, olha, quando a pessoa errar aqui, nós vamos ter que considerar como se tivesse praticado o crime aquela pessoa. E aí a gente vai atender o artigo 20, parágrafo 3º. Então, gente, nós já podemos observar aí que erro na execução e erro sobre a pessoa parecem, mas não é. Se liga aí. Erro sobre a pessoa e erro na execução. Parece, mas não é. São muito semelhantes, mas possuem as suas diferenças. É uma bola dividida, meu irmão. E por isso que nós temos que chamar a atenção. Você vai olhar um fato e uma questão, vai dizer, cara, isso aqui é erro sobre a pessoa. Não é erro na execução, tudo é a mesma coisa, tudo aplica o artigo 20, parágrafo 3º. Não é bem assim a história. Vamos ver as semelhanças? Então, olha só. As semelhanças que nós podemos observar. Os dois, erro sobre a pessoa e erro na execução, eles erram. Erram em quem, gente? Eles atingem a pessoa diversa da pretendida. Eles atingem a pessoa diversa da pretendida. Por isso são erros. Atingem a pessoa diversa da pretendida. O que também é semelhante? Nos dois, erro sobre a pessoa e no erro execução, em ambos, o agente vai responder por crime.
Ou seja, não é o raciocínio essencial. Ele foi para matar e matar, ele matou. Então pronto, responde pelo crime. Qual era o dolo dele? Ceifar uma vida. Matou? Matou uma vida. Não foi de quem ele esperava, mas ele matou, então vai responder pelo crime. Então essas são as duas semelhanças, tá? Ambos têm um erro, atinge pessoa diversa da pretendida e ainda responde pelo crime. Agora vamos trabalhar com a diferença. E as diferenças, gente, que nós temos que chamar bem atenção. No direito você tem que ter cuidado com isso, tá? E aí você agora vai fazer um estudo para diferenciar. No erro sobre a pessoa, olha o que acontece, gente. No erro sobre a pessoa, você vai ter uma representação mal. Você vai representar mal. Você vai achar que aquele cidadão é o traficante. E por isso você quer matar. Você acha que ali que você vai atirar é a pessoa que matou um ente querido. Mas você é bom de mira. Você atira bem. Mas você acerta quem? Acerta o padre, gente. Você está entendendo? Você tem uma execução muito boa, mas tem uma representação mal. Então, para gravar, para ficar bem sinalizado, representa mal, enxerga mal, mas tem uma boa mira, acerta bem. Erro sobre a pessoa. Erro na execução é justamente o contrário. No erro da execução é justamente o contrário. Agora, gente, olha só, eu representei bem. Eu acho que aquele ali que eu quero matar é o meu algoz. Só que eu acerto em quem? Eu não sou bom de mira, gente. Eu não sou bom de buraco. E aí o que acontece? Eu acerto na pessoa que ia passando do lado. E por essa razão, eu vou matar uma pessoa. Só que eu vou matar a pessoa errada. Eu não matei meu inimigo. Eu fui muito de mira. Ou por um acidente, eu acabei atrapalhando, eu acabei mandando ver na pessoa errada. Se liga só. Então, gente, semelhanças. Ambos atingem pessoa diversa da pretendida. Ambos respondem pelo crime. Mas, no erro sobre a pessoa, eu represento mal, eu vejo mal, mas eu executo bem. Diferentemente no erro da execução. No erro da execução, eu represento, olha só, eu represento bem, mas eu executo mal. Eu erro, eu tenho um acidente, eu não tenho mira, eu tenho inabilidade. E essas são as diferenças, tá, gente? Só para vocês se ligarem, no erro sobre a pessoa, a vítima nem está no local. A vítima que eu queria matar não era o traficante, gente, era o padre. E eu acabei errando. Lá no erro, na execução, a vítima está lá perto, ela correu até um risco. Mas eu acabei falhando, eu acabei errando. Se ligou, gente? Então essa é a diferença que nós temos que observar entre um e outro. A vítima não é nem visada, não chega nem a ser visada, que ela nem estava lá no erro sobre a pessoa. No erro de execução, ela estava no local, ela estava no ambiente naquele momento do crime. Gente, como é que vai ficar a pena? Como é que vai ficar a pena? E aí? Como é que a gente fica? Olha só, quando nós observamos o artigo 20, parágrafo 3º, e quando nós observamos o erro na execução lá no artigo 73, os dois dispositivos mandam aplicar a pena e considerar como se vítima fosse, olha só, gente, deve ser considerado como se vítima fosse aquele contra quem eu virtualizei o crime, contra aquele eu imaginei o crime. Entendeu? Então eu vou considerar para aplicar apenas as qualidades e circunstâncias daquela vítima que eu almejei. Matei um cara de 40 anos, mas eu queria matar um de 60, vai ter agravante lá do superior a 60. Olha só. Você está entendendo qual é a situação? Eu vou ter que considerar todas as qualidades da vítima que eu queria almejar, que eu almejei, e não da vítima que realmente eu atingi. O nome disso, a gente tem que se ligar. O nome disso é teoria da equivalência. Existem duas teorias, gente. Uma teoria é a teoria da concretização. O que é a teoria da concretização? Não importa contra quem eu quis atentar. Não importa. O que importa, se liga só, é que não importa quem eu quis alcançar. O que importa é quem eu alcancei. Contra quem eu concretizei o crime. Mas não é essa a teoria adotada no Código Penal brasileiro.
A teoria do Código Penal é a teoria da equivalência. Teoria da equivalência. O que diz a teoria da equivalência? Na teoria da equivalência, eu tenho que considerar equivalente. Vítima não era morte? Morte por morte, eu vou considerar são equivalentes. Mas eu vou dar uma equivalência da vítima real para a vítima virtual. Se ligou aí? Teoria da equivalência nos erros sobre a pessoa ou na execução. Gente, tem um problema aí que a gente tem que enfrentar. E essas aí são as críticas de Paulo Queiroz. São mais duas coisas que eu quero falar. A crítica de Paulo Queiroz e depois falar um pouco de processo penal nesse assunto. Olha só, o que o Paulo Queiroz diz? Ele diz, gente, que nós não podemos aceitar esse absurdo. Por quê? Porque ele diz que isso seria o direito penal do autor. Espera aí, gente. O direito penal estaria fugindo de uma realidade. Então imagina que ele queria matar um jovem, um bandido, queria matar um criminoso, queria matar um infrator e ele vai matar quem? Um pai de família. Eu vou considerar todas as circunstâncias daquele que eu quis matar e esquecer? Como é que explica isso para a comunidade? Como é que explica isso para a sociedade? Então Paulo Queiroz diz que há uma fuga do direito penal para o direito penal do autor, levando em consideração o que ele pensou e não o que aconteceu. Segunda coisa, se liga só, segunda coisa importante que vocês têm que observar, Paulo Queiroz disse que isso é um absurdo. Isso seja um absurdo porque também é uma fuga à proporcionalidade. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Imagina só que uma mulher sempre apanha do seu esposo. Sempre apanha do seu esposo. Sempre apanha do seu esposo. Cansada de apanhar, um dia ela decide acabar com essa história. Decide viver a liberdade. O que ela faz? Ela prepara dentro do prato. O que você gosta de comer aí? Ah, beleza. Prepara lá dentro. Pô, até é pecado falar em comida essa hora, mas vamos lá. Prepara dentro lá de um bife, né? Com bastante salada. Prepara lá com uma farofinha do lado, um purezinho. O que ela mistura ali? Mistura um veneno. Olha só, o molho da carne ali assada, sabe o que vai ser, gente? Vai ser um veneno. E ela prepara para comer e deixa ela na mesa assim que ele chega do trabalho. Olha o que acontece. Ela vai tomar banho. E enquanto ela vai tomar banho, chegam os meninos do futebol, os dois filhos dela do futebol. O que eles fazem? Com fome, não vê que o pai chegou, que o pai está lá no banheiro tomando banho, enquanto ela está ali em outro lugar. Chegam imediatamente e vão lá e pegam um pedaço da comida do pai. Pega o menino gaiato, menino traquino, menino sapeca. O que faz? Come lá o bife, pega um pouquinho do molho e engolem. Sabe o que acontece? Quando ela chega na cozinha, os dois estão mortos. As duas crianças. Diz uma coisa para mim. Pela teoria da equivalência, o que vai acontecer? O dolo dela qual era? Homicídio qualificado, emprego de veneno contra o marido, com agravante, olha só, consumado. Morreu. Qual foi o resultado? Duas crianças. Duas crianças que ela amava. Presume-se que a mãe ama o filho, né? Há uma presunção dessa. Gente, olha o que aconteceu. O direito penal vai olhar para quem? Para os filhos que morreram? Não, nada disso. Teoria da equivalência vai ter que olhar para quem? Para quem ela queria matar. O marido, que ela poderia ter um atenuante, porque ele sempre agredia. Olha só o histórico, que você poderia até trabalhar num júri, explicar todas essas situações. O cara que agredia a mulher todo dia, o marido que fazia todas as coisas erradas. Mas ela vai sofrer. Se fosse pela teoria da concretização, gente, ela ia pegar uma tentativa de homicídio e 2 homicídios culposos, no máximo, com a regra do concurso formal aí, uma pena jamais, uma pena que não seria nem sequer a metade desse homicídio qualificado, consumado, com agravante por ter matado o marido. Olha só, gente, que é isso, né? Então ele diz que há uma fuga da proporcionalidade. O direito penal escapa da realidade e ele ainda faz isso. Ele ainda acaba gerando... Poderia. Mas seria injusto matar uma considerada isso? Não, então aplica homicídio culposo para os 2 meninos que ela matou. Existe a previsão do crime de homicídio para culposo. E uma tentativa para homicídio do marido. Resolvia isso. Ele diz que isso, o direito penal está fugindo da realidade. E o terceiro, gente, deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Imagine, olha só, imagine
Imagine que uma mãe em estado puerperal, né? Estado puerperal, após o parto, decida matar a criança, decida matar o recém-nascido. E o que ela faz? Ela vai lá na incubadora, ela vai lá na enfermaria e mata o bebê que ela vê lá, bem pertinho dela. Só que o que acontece, gente? Ela não sabe que o seu filho, no momento que nasceu, veio a falecer, veio a óbito. Ninguém queria contar isso para ela, estava aguardando a pressão baixar, se acalmar tudo para trazer essa informação para ela. E aí? A gente vai ter que considerar o infanticídio? Homicídio? Não. Teoria da equivalência. Vai ter que considerar como se filho fosse que filho, que o filho já morreu. Crime impossível. E a criança que morreu lá? Então são esses pensamentos que Paulo Queiroz traz. Então ele traz essa preocupação, esse inconformismo com a teoria da equivalência. Mas eu não posso deixar de lembrar para você, o Código Penal adotou a teoria da equivalência. E, gente, para terminar, como é que fica o processo penal? O processo penal, gente, ele não considera a vítima virtual para afirmar a competência. Imagine que eu quero matar um policial federal. Em serviço, eu quero matar um policial federal, mas eu erro e acerto no traficante que estava ali preso perto dele. O que vai acontecer? O policial federal que estava em serviço, crime contra os serviços da Justiça Federal, olha só, júri federal. Não, sabe por quê? Porque no processo penal ele não trabalha com o virtual, ele trabalha com a realidade. Então a competência será da vítima que realmente veio a falecer, não vai ser da Justiça Federal. Se ligou? Então é diferente. Para o penal, eu considero a vítima virtual. Para afirmar competência no processo penal, eu levo em consideração a vítima real. Olha só, gente. Dito isso, vamos para a nossa revisão. Erro na execução, erro sobre a pessoa. Os dois são erros, mas não são a mesma coisa. Um está no artigo 20, parágrafo 3º, erro sobre a pessoa, o outro no artigo 73. Semelhanças. Ambos atingem pessoa diversa da pretendida. Em ambos, o agente é responsabilizado pelo crime, mas tem suas diferenças. No erro sobre a pessoa, ele representa mal, ele enxerga mal, mas executa bem, ele vê a pessoa errada. Ele acredita que aquela pessoa era a pessoa que ele queria matar, mas ele representa mal, e por isso o tiro, consequentemente, embora seja certo, está na pessoa errada. No erro na execução, ele tem certeza qual é a pessoa, ele está certo, mas ele executa mal. Vamos lembrar um pouquinho da crítica de Paulo Queiroz na questão das penas. Tá? Vamos lembrar um pouquinho da teoria da equivalência versus a teoria da concretização. E para fechar, não esquecer do processo penal, não esquecer da competência. A competência não olha para a vítima virtual. A competência no processo penal se liga na vítima real. Beleza, gente? Então essas eram as dicas que a gente queria deixar para vocês aí sobre erro sobre a pessoa e erro na execução. Tá bom, gente? Boa noite, muito obrigado, fica com Deus e a gente se vê aí. Valeu!